Uma autoridade, ela não é reconhecida pelo título que ela carrega, mas uma autoridade, ela é reconhecida pelos posicionamentos que ela tem. Vamos lá. Repita comigo, Efatá. Efatá é uma palavra que Jesus usou e essa palavra significa abra-te, significa seja aberto. Mas trazendo isso para o nosso dia, o que isso tem a ver com essa reunião, com este momento? Na semana passada nós falamos muito sobre o poder do mal e como muitas vezes o mal age. E que nós, como filhos de Deus, e quando cremos no sacrifício de Jesus, nós temos autoridade diante do mal, diante das situações e diante do problema. E nós precisamos lançar mão de uma autoridade. Se você tem a autoridade, se você tem uma credencial e você não usa, você vai passar desapercebido. Uma autoridade, ela não é reconhecida pelo título que ela carrega, mas uma autoridade, ela é reconhecida pelos posicionamentos que ela tem. Você já deve ter visto pessoas, por exemplo, vamos falar de relação familiar, em que um pai, na prática, ele é o pai daquela criança, mas ele não tem autoridade nenhuma sobre ela, porque não tem controle, porque no momento em que tinha que ter se posicionado, não se posicionou. Mas nós precisamos entender, Efatá significa abra-te, significa abrir, e hoje é um dia em que o Senhor precisa abrir os nossos olhos, para que venhamos enxergar a coisa certa, porque um dos maiores focos do mal é justamente nos cegar. Em Marcos 7,34, diz assim: então erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. Logo os ouvidos do homem, repita comigo, logo os ouvidos do homem se abriram. E o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Então aqui nós vemos que esse homem ele tinha um problema físico, mas que também era de ordem espiritual, porque o Senhor o curou. Então aqui nós vemos claramente que ele não conseguia ouvir. Um dos focos do diabo é alterar e afetar todos os nossos sentidos. A minha visão, a minha fala, a minha audição. Por quê? Se o diabo me impede de ouvir a palavra, se o capeta me impede de ouvir a palavra, ele já está obtendo vitória sobre mim. Porque eu não consigo ouvir aquilo que pode me libertar. Porque em João 8,32, talvez um versículo muito famoso, que é, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quando nós temos acesso à verdade, que é o Senhor, que é a sua palavra, nós somos livres. Então um dos primeiros focos do diabo é esse, é te impedir de ouvir a palavra. Por isso que você precisa estar atento. Sabe, aquele dia que parece que tudo corrobora para que você não venha à igreja. Sabe aquele dia que parece que tudo corrobora para que você não venha buscar, para que você não venha orar, para que você não esteja aqui, para que você não congregue? Talvez é nesses dias que você precisa colocar mais força e estar. Porque talvez um dos focos dele é te impedir de ouvir. Porque se ele te impede de ouvir, ele te impede de ser liberto. Nós podemos perceber um padrão na Bíblia. Quando nós lemos o Evangelho, você vê Jesus primeiro pregando e muitas vezes depois libertando, muitas vezes depois curando, depois operando o milagre. Quando nós falamos a própria multiplicação dos pães e dos peixes, você vê que ele prega primeiro, ele entrega tudo, ele fala o que ele tem que falar, primeiro a palavra vem, depois o milagre acontece. E é a mesma coisa conosco. A palavra primeiro entra e penetra no meu coração. E isso gera uma fé, isso gera uma crença, isso gera uma convicção de que Deus pode fazer. E essa convicção é a fé. E através dessa fé, o milagre acontece. Às vezes nós ficamos apenas milagre, eu quero milagre, milagre, milagre. E de fato, mas primeiro vem a palavra, primeiro eu ouço, primeiro eu absorvo. Porque senão eu não tenho nem como, não tenho nem um repertório para orar, não tenho nem entendimento de quem o Senhor é. E o milagre, ele não é o ponto final. O milagre é só uma parte, uma obra, uma coisa específica que o Senhor usa para que a glória de Jesus seja manifestada. Então o foco do milagre não é você comer o milagre, você se alimentar do milagre.
O foco do milagre é o nome do Senhor ser engrandecido, para que outros venham acreditar nisso. Por isso que serve testemunho. Quando nós ouvimos testemunhos de pessoas, testemunhos de libertação, de mudança, de reviravoltas, é justamente para dar esperança a muitos. E eu acredito muito nisso, que testemunhos são fonte de luz para muitos que estão desapercebidos. Muitos que estão desapercebidos, não. Muitos que estão desiludidos. Mas quando ela ouve um testemunho, ela fala, puxa vida, Deus pode fazer. Puxa vida, o Senhor pode operar. Puxa vida, o Senhor fez na vida dessa pessoa e isso gera esperança. Lamentações, Jeremias diz, olha, procuro lembrar-me daquilo que pode me dar esperança. Então nós precisamos a todo momento trazer coisas a nós, seja palavra, seja testemunhos, aquilo que pode me gerar uma esperança de mudança. Mas vamos lá. Nós precisamos entender que a investida do diabo, ela é, como eu disse, te impedir de ouvir, te impedir de ver e te impedir de falar. Se ele te impede de fazer enxergar, você não reconhece, você não consegue ver a glória do Senhor. Você já parou para pensar que um dos maiores males que acontece são com as pessoas ingratas? Porque o que torna uma pessoa ingrata? Ela não consegue enxergar toda a bondade que foi feita a ela. Se você já teve a experiência de estar perto de uma pessoa ingrata, você sabe como isso é. Não importa o que você fez, ela nunca vai se lembrar do que você fez. Já parou para pensar que talvez nós, como filhos de Deus, muitas vezes podemos agir dessa forma? E isso é um foco do diabo. Por quê? Porque se ele nos impede de enxergar a glória no Senhor, nas coisas cotidianas e muitas vezes na nossa vida, nós não conseguimos ser gratos, porque nós só conseguimos agradecer por aquilo que temos consciência. Por que muitas vezes nós caminhamos de uma forma natural e às vezes nos esquecemos de algumas coisas? Por exemplo, você dá valor na sua cama quando você viaja. Você dá valor na cama gostosa que você dorme quando você viaja e cai numa cama dura para chuchu. E a hora que você chega na tua cama, que você deita nela, fala, nossa, que gostoso. Já parou para pensar? Quem já se sentiu assim? Por quê? Porque nós só damos valor quando percebemos que aquilo faz falta. Mas o Senhor nos convida para caminhar enxergando e vendo a glória do Senhor em todos os aspectos. Em Mateus 12, 22, diz assim, então trouxeram a Jesus um endemoniado. Repita comigo, um endemoniado. Primeiro ponto, esse cara estava sob uma possessão demoníaca. Vamos lá, cego, repita comigo, cego e mudo. Então, a característica dessa possessão demoníaca desse homem fez o que com ele? Mexeu com seus sentidos. Deixou o cego e deixou o mudo. Deixou o cego, ou seja, ele estava impedido de enxergar, mas também estava impedido de falar. Ele estava impedido de confessar. E o foco do diabo é nos deixar assim, cegos para não ver a glória de Jesus e mudo para não falar da grandeza dele. Só que como nós vamos reagir? 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século, e aqui Deus está com D minúsculo, o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Já parou para pensar que aqui, o Deus deste século está se referindo a Satanás. Então, aqui nós vemos Paulo deixando claro que o foco do diabo o Deus deste século, o Deus desta era, que é o Satanás, o foco dele é cegar, é para que o mundo cegou o entendimento dos descrentes. Então, você vê que a cegueira e a atuação demoníaca, elas caminham juntos. Porque se eu não vejo a glória, se eu não reconheço a glória, não há mudança na minha vida, não há transformação na minha vida. E o Senhor nos convida para ir para este lugar de Efatá, onde os nossos olhos são abertos, os nossos sentidos são abertos para que eu possa ver, experimentar, contemplar a glória do Senhor. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver várias histórias de diversos homens que tiveram experiências com o Senhor que os transformaram por completo, porque eles viram, porque eles enxergaram, porque eles contemplaram. Então você tem dúvida que quando essa é uma atuação do diabo, que se ele consegue me impedir de enxergar, se ele consegue me impedir de ver, automaticamente eu vou ser impedido também de desfrutar daquela glória e de crer no Senhor e de ser salvo. Mais ou menos uns 25 dias atrás, teve uma situação de um rapaz em que ele, por um momento ali,
ele passou por uma situação e acabou indo parar no hospital. E esse rapaz ficou 21 dias em coma. E foi por conta de reações e ações que ele acabou provocando isso. Só que esse homem teve alta. E ele passou assim por literalmente ele passou no fio da navalha. Sabe aquele livramento que você, aquela situação, o quadro que você olha, é um milagre? Esse cara viveu isso. E esse cara essa semana teve alta do hospital, e o primeiro lugar, depois da casa dele, que ele quis vir foi aqui. E uma conversa com ele, e ele estava desviadão da igreja, não queria saber, não vinha, só a família que estava. Só que ele veio, porque o Senhor brecou ele. E que quando ele chegou aqui, ele sentado, e ele ali ainda está se recuperando, né, de alguns movimentos e tal, e ele começou a narrar para mim toda a experiência que ele teve em coma. E ali eu vi que esse homem teve os olhos abertos, e não foi olhos naturais, mas foram os olhos espirituais. E ele narra que muitas vezes, ele fala que ele quer vir falar sobre isso, mas ele narra que ele era como se ele estivesse em um determinado lugar, e ele via pessoas querendo queimá-lo vivo, ele conseguia ver entidades, ele conseguia ver o mundo espiritual de uma forma muito viva. Então ele sentia cheiro, ele sentia o cheiro de enxofre, ele sentia o cheiro de podre. Ele falava ele relatou que ele via pessoas com a barriga aberta e que essas pessoas sofriam, mas não morriam. E ele nessa perturbação, e ele ficou 21 dias vendo isso. 21 dias enxergando o mundo espiritual como ele é. Por que eu estou citando esse caso? Porque ele era uma pessoa que ele não precisava ter ido a esse lugar. Ele poderia ter ficado, mas de tudo eu enxergo cada uma dessa situação que aconteceu, uma bênção para a vida dele. Porque isso fez com que ele reconhecesse, e ele falava, não, o negócio é feio, não, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero, eu não quero, e eu preciso falar isso para as pessoas, porque não pode brincar, porque o mundo espiritual é real. E sabe qual é interessante? Por que muitas das coisas que ele falava, eu acredito e sei que é verdade? Porque tem coisas ali, elementos que ele falava, que quem não está na lida do mundo espiritual não tem como saber. Mas nós que estamos, nós reconhecemos. Por exemplo, a própria descrição de cheiros que ele mesmo disse, de olfato, ou seja, cheiro de podre, cheiro de enxofre, são cheiros característicos de possessões demoníacas. Por exemplo, já aconteceu comigo em específico, de eu estar orando, de eu ir fazer uma visita em alguma casa, por exemplo, e de eu estar ali orando pela casa, ungindo a casa, e de repente eu senti um cheiro muito forte de cachaça, de bebida alcoólica. E de repente vou para um outro cômodo e sinto um cheiro muito forte de enxofre, por exemplo, de podre, um cheiro de carniça. E a hora que você aperta na oração, a hora que eu apertei na oração, a pessoa manifestou lá. Eu estava andando pela casa e a pessoa manifestou lá na sala. Mas eu senti esse cheiro. Então isso é muito comum. Nós sentimos, você consegue sentir. Pelo menos eu já senti diversas vezes. Você sente um cheiro podre, você sente um aroma. Então ele não estava na lida do mundo espiritual. Então não tem como ele tirar isso da cabeça dele. Então por isso que eu sei que é verdade. Então nós precisamos entender que o foco do mal é nos deixar cegos. É nos deixar... Por que a Bíblia narra que o diabo muitas vezes ele se passa de anjo de luz? Porque o foco do diabo é fazer com que a gente viva uma ilusão. O foco do diabo é fazer com que a gente viva enxergando as coisas de forma como elas não são. Enxergando ela como mentira. Enxergando ela de uma forma que não é a real. Nós precisamos entender e compreender que a visão, ela não é simplesmente essa visão física, mas é o discernimento espiritual. Como você vai discernir? Uma coisa que eu sempre falo às pessoas. Geralmente as pessoas falam, eu tive um sonho. Eu falo, qual é a sensação, qual é o discernimento, o que você sentiu, o que veio acompanhado do seu sonho. Porque eu julgo que o mais importante na questão do sonho é isso.
é o que vem acompanhado do sonho. Geralmente, se você sonha e já acorda mal, angustiado, certamente é um ataque, certamente é uma opressão, e você precisa se levantar e repreender. Mas vai ter sonhos que você às vezes não vai acordar, não vai sentir nada. Óbvio, você não pode ignorar, você tem que repreender, você tem que, se for algo maligno, algo mal, mas é a sensação, o que acompanha, o discernimento tem que acompanhar você. E o discernimento de espírito é um dos dons espirituais que Paulo narra em 1 Coríntios 12, que nós precisamos buscar. Às vezes nós evidenciamos e procuramos tanto o dom de línguas, que é muito comum, e muitas vezes nós negligenciamos os outros 8 dons que ainda tem. E Paulo diz que nós devemos procurar pelos melhores dons, e o discernimento de espírito é um deles, que nós precisamos buscar, porque o que é o discernimento de espírito? Você discerne se aquilo é do mal, você discerne se aquilo é do bem. Você consegue ter esse discernimento do que está acontecendo no mundo espiritual, e esse é um sentido espiritual nosso que precisa estar muito aguçado, porque se eu não reconheço, eu não luto. Se eu não sei do problema, eu não vou batalhar. Se eu não sei do problema, eu vou caminhar de uma forma natural. E o Senhor nos chama para ter essa consciência viva de tudo o que está acontecendo. É a mesma coisa. Quando uma pessoa ela não sabe do problema físico, do problema que ela está, por exemplo, da enfermidade, ela não vai tratar. Então, o nosso foco é pedir ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos. Como eu falo, o texto de Mateus sugere que o foco do mal é atingir 2 pontos. Ali, a visão e a fala. Mas olha o que diz sobre a visão. João 3,3. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se alguém não nascer de novo, repita comigo, não pode ver o reino de Deus. Veja bem que Jesus, ele atribui o novo nascimento, que nós falamos ainda na quarta-feira. O novo nascimento é necessário para que eu veja, para que eu enxergue, para que eu contemple, para que eu veja o quê? O reino de Deus. Então eu preciso buscar o novo nascimento em Cristo, o nascimento da nova criatura, para que os meus olhos espirituais sejam abertos. Até porque Paulo diz em 1 Coríntios o quê? Ele fala que o homem carnal não discerne as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, ele consegue ver as coisas espirituais. Então, quando o Senhor fala que nós devemos nascer de novo e nascer do Espírito, é nascer com essa natureza espiritual, porque o mundo espiritual é real. Então, você vê que o foco do diabo, muitas vezes é esse. Sabia que tem gente que às vezes pode estar nessa igreja? Em nome de Jesus que não, mas tem gente que pode estar nas igrejas e não nasceram de novo. E se você não nasce de novo, você não foi gerado uma nova criatura pelo Espírito, você não pode ver e desfrutar das coisas do reino dos céus. E o foco do diabo é esse. Nos mantém em um lugar que a gente não nasce de novo, nos mantém num lugar que a gente ainda é a mesma criatura, a mesma pessoa. Então, nós precisamos entender o que o Senhor está falando. Efésios 1,17, aqui, o subtítulo na minha Bíblia, na NAA, está escrito assim, a oração de Paulo. Olha a oração dele: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Então o que Paulo está falando? Primeiro ponto, eu peço que o Senhor conceda a você o espírito de sabedoria, ou seja, sabedoria para eu discernir, sabedoria para eu compreender, e de revelação, ou seja, ele está orando para que aquele povo daquela igreja tivesse a revelação do conhecimento de Jesus. Mas Guilherme, ali não era uma igreja? Era uma igreja. Mas significa o quê? Que pode ter gente na igreja que não tem a revelação do conhecimento de Jesus. Pode ter gente na igreja que ainda não entendeu quem é Jesus Cristo e o que ele fez e para o que ele veio. Como eu tenho perguntado, quem é Jesus para você? Porque quem Jesus é para nós muda todas as coisas. E nós precisamos entender quem Jesus é para mim. Jesus não é um guru, Jesus não é um curandeiro, Jesus é o Messias, é o Salvador, é o que foi à cruz por mim e por você. É o que foi aquele que se fez maldito para que você fosse abençoado, aquele que se fez maldição em nosso lugar. Então, nós precisamos entender o que Paulo está nos dizendo. Versículo 18, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês e qual é a riqueza da glória de sua herança. Repita comigo, peço que ele ilumine os olhos do coração. O que são olhos do coração? É o meu discernimento, é a revelação que acontece interna. A revelação não tem nada a ver com o que acontece externamente, não é o que os meus olhos veem,
mas sim o que o meu coração vê, e sim o que acontece dentro de mim. E o foco do diabo é nos manter sempre nesse lugar, onde eu não vejo, onde eu não compreendo, onde eu não enxergo, mas nós precisamos nos atentar para essa realidade. E aqui você vê que Paulo está falando, um detalhe do texto diz assim, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Todos nós temos uma vocação, seja terrena, mas celestial. E sabe qual é o fim de toda vocação, minha, sua e de todos? A vida eterna. Aqui Paulo está falando, olha, vocês têm que saber o propósito final da sua vocação. Então o propósito final da sua vocação é glorificar o nome do Senhor e fazer o nome dele conhecido. Independente da profissão que você exerce, independente do lugar onde você está, o foco é esse. O foco é que o nome do Senhor seja glorificado. O foco é que o nome do Senhor seja exaltado. E você, por intermédio da sua boa conduta, faça o nome dele conhecido. Esse é o foco da nossa vocação. Porque o objetivo final de tudo que estamos fazendo aqui, o que é? É a nossa vida eterna. O objetivo final de tudo que estamos construindo aqui é a vida eterna. Porque o Jesus mesmo resumiu de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. De que adianta nós fazermos tantas coisas, lançarmos a tantos empreendimentos, se negligenciarmos aquilo que é espiritual e real. Então o Senhor nos chama para este lugar, um lugar de entendimento claro. Porque às vezes eu posso estar na igreja, mas estar cego, sim. Você pode estar na igreja e estar cego, porque o diabo, ele não precisa te tirar da igreja, ele apenas precisa te cegar aqui dentro. Ele apenas precisa confundir a sua mente dentro do lugar onde você está. E nós, como igreja, precisamos nos levantar. Ainda sobre a visão, nós podemos lembrar até sobre a passagem de Eliseu. Lembra que Eliseu estava lá cercado e ele estava vendo espiritualmente que o exército o cercou. Aí o servo chega para ele desesperado e fala, Senhor, nós estamos cercados. Aí ele fala, Senhor, abra os olhos do menino. Lembra dessa passagem? Ele fala, abra os olhos do menino para que ele veja. E aí de repente o menino viu que eles estavam cercados com carruagens de fogo e o exército do Senhor estava todo ali. E ele diz, maior são os que estão conosco. Então, se os meus olhos espirituais não são abertos para o poder de Deus mesmo, não estou nem falando do poder de Satanás, estou falando do poder de Deus. Porque tem gente também que só quer ver o mundo espiritual por ruim. Não, você tem que ver para a glória de Deus. Se os meus olhos espirituais não estão abertos para ver a glória do Senhor, facilmente diante de uma situação como essa, eu me desespero. Eu fico doido. E você acha que o foco do diabo é justamente o quê? Diante da situação, diante da adversidade, é te deixar cego, te deixar surdo, te deixar burro. Porque você já percebeu que quando chega um problema? Primeira coisa, você não sabe o que fala, você não sabe o que faz, você não sabe como agir, mas na realidade você sabe. Mas é porque os seus sentidos, as emoções estão muito afloradas. Por isso que a Bíblia fala que o justo vive da fé e não da emoção. Por isso que a Bíblia fala que o justo vive da fé e não dos sentidos, não dos sentimentos, não da emoção que eu estou sentindo no momento. Cada situação que vai chegar na nossa vida, ela vem de uma forma, ela vem manifestada, carregada com um jeito. Mas eu preciso estar o quê? Peraí, eu preciso submeter ao Espírito. Peraí, o que está acontecendo? Não, eu entendo. Eu estou entendendo, eu estou enxergando. Você tem dúvida que aquela visão espiritual daquele jovem que o Eliseu pediu para que os olhos fossem abertos, deu paz a ele? Se a minha visão não é aberta diante do problema, eu não tenho paz. Vamos nos lembrar que no momento de medo, os discípulos não viram Jesus, viram um fantasma. Então, quando eu tenho os olhos abertos e foco, aquilo me dá paz, aquilo me dá tranquilidade, que ainda que eu esteja passando por algo, e isso que nós vamos ver no livro de Salmos. Por isso que Davi a todo momento, você vê o salmista falando, olha, ainda que os montes se abalem, ainda que estoure uma guerra contra mim, eu não temerei. Por quê? Porque ainda que fisicamente algo esteja acontecendo, ele sabe quem está olhando, ele sabe em quem ele crê, ele acredita quem está com ele. E o foco do diabo é nos cegar, não nos impedir de ver, nos impedir de contemplar a glória do Senhor. Porque ele sabe que aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. E se a luz ainda não atinge o nosso coração, de fato, eu vou viver cego. E o Senhor veio para isso, para libertar os cegos, para curar os cegos. Segundo ponto, a fala. Repita essa frase comigo que eu coloquei. A confissão certa destrona as potestades
e dominadores desta era. Quando você faz a confissão certa, você tem autoridade no mundo espiritual. Então por isso que o diabo vai trabalhar para ti, para te calar, para te deixar quieto, para te deixar assim, mudo. Lembra que Jesus disse? Se eles não clamarem, as pedras clamarão. Então, o foco é que você fique calado. Romanos 10, 9. Se com a boca você confessar que Jesus como o Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então olha o poder da confissão. Espera aí, eu creio com o coração, mas eu confesso com a boca. Então a salvação ela vem da confissão. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça. Repita comigo. E com a boca se confessa para a salvação. Então, a salvação, ela depende da boca. A salvação, óbvio, né? Aqui está falando você confessar, você falar, você dizer. Então, nós precisamos falar. Nós precisamos fazer a confissão certa. Você vê claramente que essa confissão dá poder após a confissão de Pedro. Em Mateus 16, 16 diz assim, respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante porque você vê que na cronologia bíblica, conforme as coisas foram acontecendo, até esse presente momento da confissão de Pedro, Pedro não tinha reconhecido quem Jesus era. Mesmo andando com ele, mesmo estando com ele, mesmo vendo milagres, Pedro ainda não tinha reconhecido a soberania do Senhor. Pedro ainda não tinha entendido a natureza divina de Deus. E isso acontece com muitos. Talvez você pode estar na igreja, você pode ter visto milagre, você pode ter experimentado muita coisa, mas aí dentro, aqui, você ainda não compreendeu a natureza divina do Senhor, quem Ele é de fato. A verdadeira identidade do Messias. E aí você vai caminhando de uma forma natural. Você vê que no versículo 17 Jesus fala assim, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você. Ou seja, a revelação não veio por uma informação. Repita comigo, eu preciso de revelação e não de informação. Informação muitos têm, melhor do que eu e você. E muitos sabem da Bíblia muito mais do que eu. Porém, não é sobre a informação bíblica, é sobre a revelação bíblica. E é isso que Jesus está falando, bem-aventurado é você. Então, aqueles que têm o olho aberto espiritualmente é um bem-aventurado, é um feliz. Aquele cujo qual o Senhor revela os seus preceitos e propósitos no coração, esse é bem-aventurado, esse é feliz porque está enxergando aquilo que realmente importa. E aqui Jesus está deixando claro, olha, foi o meu Pai. A revelação, como eu tenho dito, não é o que acontece externamente, não é o que os seus olhos veem fora, mas sim o que os seus olhos do coração enxergam. Versículo 18, também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Repita comigo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos lá, vamos recapitular. Concorda que a confissão certa trouxe a Pedro, trouxe à tona uma autoridade que Jesus estava dando sobre o inferno. Já parou para pensar que é a mesma coisa que acontece hoje? Quando fazemos a confissão certa, nós destronamos os poderes das trevas, as potestades, os demônios, os principados. Por quê? Pelo nome de Jesus. Então você vê que é basicamente como se Jesus estivesse falando assim, por causa dessa revelação, por causa desse entendimento, por causa dessa abertura de olhos, por causa desta visão, porque como você me vê, porque como você me enxerga, eu estou te dando autoridade. E é isso que o Senhor nos chama. Como você vê Jesus, vai definir a autoridade que você vai ter no mundo espiritual. E se você vê Ele apenas como um meio e não como o fim de todas as coisas, a sua autoridade vai ser limitada. Você vai acreditar que Jesus é um bom cara que passou por aí. Sabia que os espíritas acreditam em Jesus? Eles falam que Jesus, já falaram para vocês? E eles falam, acreditam em Jesus, né? Jesus é um bom homem que passou aí, é um mestre, um grande mestre. Eles falam assim. Mas eles não creem na natureza divina de Jesus, que Ele veio para nos dar a vida eterna, que através dele nós fomos aceitos pelo Senhor, pelo Pai. Não, eles apenas acreditam que Jesus foi uma boa praça que passou aí, fez bem pelo mundo.
Nós precisamos entender que a revelação certa sobre o Cristo me dá autoridade no mundo espiritual, me dá uma unção, me dá um poder para abrir, para fechar portas, para determinar, para dar ordem ao mal, para dizer sai daqui capeta, para curar enfermos, para libertar cativos, e é isso que nós precisamos nos apoderar. Nós não precisamos caminhar, não podemos caminhar como uma igreja passiva, uma igreja que não toma posse dessa convicção, uma igreja que está aí, caminhando numa onda de naturalidade. Não, a nossa guerra ela é espiritual, a nossa batalha ela é espiritual, e nós precisamos nos levantar espiritualmente. E você vê que a confissão certa de Pedro deu um poder a esse homem, deu uma autoridade a esse homem, que esse homem se tornou uma peça fundamental no quesito ao evangelho ser difundido. Então nós precisamos entender, peraí, como eu enxergo Jesus, porque como eu enxergo Ele vai me dar autoridade ou vai me tirar a autoridade. Se eu enxergo Ele apenas como um meio, apenas como um amuleto, apenas como alguém que faço parte de um clube social, eu não entendi nada. Mas se eu tenho a revelação certa de quem é o Filho, eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho unção para destronar as potestades, os demônios, eu tenho unção para dizer um basta no mundo espiritual, eu tenho unção para fechar coisas, para ligar coisas e para desligar coisas. Entenda que quando você tem esse entendimento, acabou, ninguém te segura. Jesus está deixando claro. E o interessante é que Jesus, eu ainda falei isso na terça-feira, o interessante é que Jesus disse isso. Jesus era fenomenal. Quando Jesus faz essa afirmação a Pedro, ele estava diante de um lugar que era chamado a porta do inferno. Historicamente dizendo, arqueologicamente dizendo, existia um lugar na Cesareia de Filipe, que era onde eles estavam aqui, que era chamado a porta do Hades, onde as pessoas ofereciam sacrifícios pagãos, matavam animais e jogavam ali, e aquilo fedia muito. E ali, diante desse lugar, Jesus disse, pois eu digo, e ele estava mostrando, ilustrando, que aquilo figura, olha lá, aquele buraco lá, projeta aí para eles, aquele buraco do lado esquerdo da imagem, era essa porta do Hades. Eu pedi para a inteligência artificial fazer isso aí na terça-feira. Ali eram templos pagãos que tinham ali, mas ali daquele lado esquerdo era a porta do inferno, que eles chamavam. E ali naquele lugar, Jesus disse, pois eu digo a você, que as portas do inferno não prevalecerão. Então ele estava mostrando com imagem, ele estava sendo intencional, ele estava falando, está vendo isso aqui? Está vendo tudo isso aqui? Está vendo todo esse paganismo que acontece aqui? Eu digo a você, que o inferno não vai prevalecer com você. Por quê? Porque você teve a revelação certa. E é para esse lugar que o Senhor nos chama. Para essa abertura de olhos que o Senhor nos chama, para essa abertura de visão. Aí nós podemos discorrer aqui dezenas e dezenas de textos. Em João 9 diz assim, o homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Aqui Jesus cura um homem cego de nascença. Só que o mais interessante é que esse homem que era cego, ele tinha mais visão que os religiosos. E esse é um lugar muito perigoso. Você vê que os religiosos eles estavam investigando o milagre, eles queriam saber, eles estavam lá. Quero saber, quem que é? De onde veio? O que está acontecendo? Só que eles estavam cegos. Olha como isso é louco, e isso pode acontecer na minha vida e na sua. Quem eram os caras que sabiam de Bíblia? Os fariseus. Os fariseus foram instituídos para manter a tradição judaica, mesmo no tempo de colonização, por exemplo, do Império Romano. Então eles eram os responsáveis por manter a palavra viva. Por isso que tinham as sinagogas, porque eles pregavam para manter o ensino, para manter a lei viva e a tradição judaica viva, certo? Os fariseus, então, eles eram os caras que sabiam sobre a Bíblia. Porém, os caras que mais tinham visto a palavra não reconheceram e não viram a palavra encarnada diante deles, que era Jesus. Isso é cegueira espiritual. Esses homens estavam cegos espiritualmente. E o Senhor nos chama para ir para este lugar de abertura de olhos. Se nós não vermos, nós não contemplamos. Se nós não vermos, nós não experimentamos. Se nós não vermos, nós não damos a honra, a glória definitiva. E o Senhor nos chama para ir para este lugar.
que os nossos olhos sejam abertos, que você enxergue, que você veja quem é de fato Jesus, porque essa visão vai te dar autoridade no mundo espiritual. Muitos têm medo do mundo espiritual porque ainda não tiveram essa revelação. Porque quando você tem, meu amigo, o pau pode estar quebrando, você sabe quem está com você. Você sabe quem está com você. Muitos crentes caminham com a cabeça baixa, frustrados, inseguros espiritualmente. E você precisa entender, esses sinais acompanharão os que creem. Não é o pastor, o A, o B, o C. Não, é o que crê. Você crê, então você tem autoridade. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos. Peraí, você tem autoridade no mundo espiritual e você precisa se levantar. Mas sabe o que rouba a autoridade de muitos? Desobediência. Tem gente que tem consciência culpada. Você tem consciência culpada, você não tem confiança diante do Senhor. 1 João 3. João diz, olha, meus irmãos, se a vossa consciência não vos condena, vocês podem ir a Deus com total confiança. Agora, se eu tenho uma consciência acusada, como é que eu vou fazer oração ousada? Se eu tenho uma consciência acusada, como é que eu vou pedir algo ao Senhor? Se eu tenho uma consciência acusada, como é que eu vou dizer ao diabo, sai daqui? Porque eu lembro da passagem dos filhos de Seva, que quando eles foram lá querer expulsar na autoridade no nome do Deus de Paulo, levaram um pau lá e saíram pelado, correndo. O Senhor nos chama para este lugar de abertura de olhos, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. João 9,35. Jesus lhe disse, você já tem visto e é aquele que está falando com você. Jesus estava falando com o homem que tinha sido curado. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo. Olha o que ele está falando, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus está falando aqui, essa expressão, ó, vamos ler juntos. Repita comigo, os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus está denunciando, sabe o que aqui? Ele está denunciando a soberba espiritual. Aqui, o grupo, os que veem se tornem cegos, eram os judeus, que muito enxergavam da palavra, mas não viam. Jesus está falando daqueles que achavam que sabia. Já parou para pensar que tem gente na igreja assim? Tem gente que sabe de tudo do mundo espiritual. Tem gente que fala assim, eu sei de tudo de Deus. Como você vai saber de algo? Como você vai saber de tudo de um ser que é infinito? Que a plenitude habita nele, em Jesus. Como você vai saber de todas as coisas de um Deus que não tem fim? Isso é arrogância espiritual. Nós precisamos entender, e eu entendo isso, que a cada dia que passa eu vou conhecer mais sobre este Deus. E a cada dia Ele vai me surpreender, mostrando um aspecto novo da glória dEle. Só que o diabo trabalha para nos cegar, trabalha para nos manter cativos, cegos, presos. Sabe qual é o mais triste? Se o foco do diabo é deixar cego e mudo, como nós lemos, o diabo conseguiu isso com aqueles religiosos. Deixaram eles cegos e mudos, tão cegos ao ponto de matar o Filho de Deus. Já parou para pensar que talvez é a mesma coisa que acontece conosco? O Senhor nos chama para sair deste lugar e para ir e para orarmos com essa revelação certa. Peraí, eu tenho autoridade no mundo espiritual. Então a enfermidade não vai prevalecer, câncer não vai prevalecer, nada vai prevalecer. O que vai prevalecer é a vontade do Senhor. O que vai prevalecer é o Senhor. Versículo 41. Jesus respondeu, os fariseus perguntam, você acha que a gente é cego? Aí ele responde, Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Ou seja, se vocês não tivessem conhecimento nenhum, se você não tivesse visto nada, se você não conhecesse nada da palavra, você não ia ter pecado. Mas porque você conhece, porque você se julga conhecedor, porque você acha que sabe. Aí ele diz,
Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Ele está afirmando de novo, peraí, você acha que você sabe muitas coisas do mundo espiritual? Você acha que você conhece muito? Você acha que você sabe, você está aí soberbo espiritualmente, eles se viam maiores. Por isso que Jesus diz nas bem-aventuranças, bem-aventurados pobres em espírito, porque estes, bem-aventurados são os pobres em espírito. O que ele está dizendo? Bem-aventurados aqueles que têm sede de Deus, bem-aventurados aqueles que reconhecem que são pobres, são carentes espiritualmente e por isso precisam do Messias, e por isso precisam desse Cristo vivo, ressurreto, poderoso, majestoso, maravilhoso, porque essa revelação certa me dá autoridade, me dá poder. Essa palavra hoje, ela é um ensinamento para que os seus olhos espirituais sejam abertos, que você tenha a revelação certa, para que lute as suas lutas espirituais, para que coloque o mal no lugar dele, para que destrone o mal e coloque ele no lugar que é dele, sob debaixo dos seus pés, como está escrito. O salmo mais citado no Novo Testamento é esse: até que o Senhor coloque sob o estrado dos seus pés todos os seus inimigos. O diabo está debaixo da sola dos nossos pés, só que você precisa pisar na cabeça dele, só que você precisa colocar ele no lugar dele, e lançar mão daquilo que Jesus deu a você, lançar mão daquilo que o Senhor deu a você. Você vê como é sério isso, essa questão da visão. Em Gênesis 3, que narra a queda, o diabo despertou os olhos de Eva para ver algo. Quando Eva deseja comer aquele fruto, ela come. Só que quando ela come, os olhos dela se fecham para Deus. O diabo faz isso na vida das pessoas. Colocam muitos frutos para que ela coma e não veja mais a glória do Senhor. Quando Eva come do fruto, os olhos dela se fecham para Deus, ela já não vê mais Deus, mas ela vê agora tudo que é perecível, ela vê agora tudo que é medíocre, tudo, absolutamente tudo. Ainda o Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona diz assim, os olhos de Eva se abriram para o visível e se fecharam para o invisível. Antes viam Deus, depois viram apenas o que perece. Quantas pessoas estão com os olhos apenas naquilo que perece? E tudo porque Satanás falou, olha aquele fruto lá, e aí ela desejou. Então desde a queda, o diabo trabalha para isso, para nos impedir de enxergar a Deus, porque ele sabe que quando ele me impede de enxergar a Deus, eu não o contemplo, e se eu não contemplo, eu não consigo cumprir aquilo que está escrito em 2 Coríntios 3, que Paulo diz, e nós contemplando a glória do Senhor com o rosto descoberto, vamos sendo transformados de glória em glória à imagem do Filho. Quanto mais eu olho para Jesus, mais parecido com Ele eu fico. Quanto mais eu olho para o Senhor, mais parecido com Ele, mais do caráter dele eu tenho. Então qual é o foco do diabo? É nos cegar para que eu não veja Deus, é me cegar para que eu não enxergue Deus em tudo, é me cegar para que eu não veja tudo que está acontecendo, é me cegar para que eu não veja as bondades do Senhor, a majestade do Senhor. E é isso que o diabo tem feito com muito cegado. Mas hoje nós vamos orar para que um batismo de visão seja derramado sobre nós, para que nós venhamos enxergar as coisas como são, para que nós venhamos ter a revelação certa, porque a revelação certa me dá autoridade contra as potestades e os dominadores de trevas. Então você vai se levantar com seus olhos fechados, você vai se levantar em espírito e você vai dizer isso ao Senhor: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Senhor, eu entendi, se a revelação certa de quem o Senhor é, se a revelação certa de quem o Senhor é, ela me dá autoridade, ela me dá poder, ela me dá unção, ela me dá, Senhor, uma capacidade para destronar os poderes das trevas. Então eu quero confessar com a minha boca: ah, diabo, você não vai mais me calar, você não vai mais me deixar com a boca fechada. Então, num ato de fé e de revolta espiritual, irado espiritualmente, você vai dizer ao diabo: sabe o que eu faço agora? Eu confesso, tu és o Cristo, Senhor, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E
eu lanço mão dessa autoridade, eu lanço mão dessa autoridade, e eu te dou uma ordem agora. Toda influência maligna, toda potestade diabólica, todo espírito do inferno, eu te ordeno agora, corja, legiões de demônios, potestade de demônios, eu te ordeno agora, saia da vida da igreja, saia da vida do nosso povo. Você que tem trabalhado para cegar, você que tem trabalhado para que as pessoas não vejam, eu te ordeno agora, em nome de Jesus, pega tudo que é teu agora, pega tudo que é teu agora, pega tudo que é teu agora, e eu te ordeno toda cegueira espiritual, em nome de Jesus, toda cegueira espiritual, coloque a mão nos seus olhos e diga isso, toda cegueira espiritual, toda cegueira espiritual, toda cegueira espiritual, eu repreendo agora toda cegueira espiritual, eu repreendo agora toda cegueira espiritual. Eu te dou uma ordem, diabo, você não vai mais me impedir de ver a glória do meu Deus, você não vai mais me impedir de ver a glória do Senhor, e eu te dou uma ordem agora, toda cegueira espiritual, toda cegueira espiritual, em nome de Jesus, diga, saia, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Vamos, comece a invocar o sangue de Jesus. Comece a dizer isso. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a tua saúde. O sangue de Jesus tem poder sobre a tua saúde. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Confesse, confesse, confesse. Senhor, eu clamo, Efatá, Senhor, abre os olhos da igreja, em nome do Senhor Jesus, que os seus olhos sejam abertos, que os seus olhos sejam abertos, em nome de Jesus. Receba um batismo de visão agora, receba um batismo de visão agora, receba um batismo de visão agora, para que você veja o evangelho da glória, para que você veja o evangelho da glória, que é Jesus Cristo. Receba um batismo de visão agora, receba autoridade no mundo espiritual, receba autoridade no mundo espiritual, assim como Pedro, assim como Pedro, assim como Pedro teve aquela unção, recebeu aquele poder, receba poder agora, receba poder agora, receba poder agora, perceba a sua autoridade crescendo, perceba a sua autoridade crescendo, perceba a sua autoridade aumentando, receba autoridade, em nome de Jesus, seja revestido de autoridade, seja revestido de autoridade, perceba a sua autoridade crescendo, perceba a sua autoridade crescendo, em nome de Jesus, seja cheio de autoridade agora, seja cheio de autoridade agora, seja cheio de autoridade agora, seja cheio de autoridade agora. Com seus olhos fechados, depois da revelação certa, como eu creio que você teve aqui, Jesus disse a Pedro, e eu creio que ele repete a nós: eu lhes darei, no versículo 19 de Mateus, eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então eu quero que você se levante agora, eu quero que você se levante com poder. O que você vai desligar agora? O que você vai desligar agora? Quais são as coisas que você vai desligar agora? Ei, você tem autoridade, você não confessou que Ele é o Cristo, você não confessou que Ele é o Filho do Deus vivo, então desligue agora toda autoridade, todo problema espiritual, desliga agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro com a igreja agora, e eu quero desligar, Senhor, cada uma das enfermidades, cada uma dos enfermos. Eu dou uma ordem agora no mundo espiritual: espírito de enfermidade, saia da vida da igreja agora, saia da vida da igreja agora, espírito de enfermidade, saia da vida da igreja agora, receba poder, você que estava precisando de uma cura, seja curado agora, seja curado agora, receba cura, seja curado agora,
aonde a minha voz estiver chegando, receba a cura agora, receba a cura agora, receba a cura agora, receba a cura agora. Eu ligo em nome de Jesus a sua cura aqui na terra, para que ela seja ligada nos céus. Então receba poder, receba poder, receba poder e seja curado agora, seja curado agora, seja livre agora, em nome de Jesus. Isso, você tem autoridade, vamos, você tem autoridade, você tem autoridade, diga isso. Senhor, eu ligo aqui, eu tenho autoridade, Senhor, eu tenho autoridade, Senhor, eu tenho autoridade, eu tenho autoridade. Se você entende que existe algo que é de ordem espiritual, comece a dar uma ordem agora, dá uma ordem agora. Legiões de demônios, potestade de demônios, eu te ordeno agora, eu te ordeno agora. Se porventura, Senhor, há alguma influência sobre a vida da igreja, se porventura, Senhor, existe alguma coisa nas trevas, alguma coisa em oculto, eu ordeno agora, em nome de Jesus, toda legião, toda potestade, toda seta maligna, diabólica, eu te ordeno agora, em nome de Jesus, do maior ao menor, toda legião, toda potestade, em nome de Jesus, diga: saia, saia e saia agora, com seus olhos fechados. Receba autoridade, receba autoridade. Você sai daqui hoje com autoridade. Nunca mais você vai sair de cabeça baixa, nunca mais você vai ficar envergonhado, nunca mais você vai permitir o diabo te humilhar. Chega, chega, receba poder, receba poder. Você teve a revelação certa hoje. Se os seus olhos ainda não tinham sido abertos, seu olho foi aberto hoje. E porque os seus olhos abriram, você tem poder. Porque os seus olhos abriram, você tem poder. E eu julgo que você deve ser ousado e lançar mão dessa autoridade. Se você tem algum parente enfermo, se você tem alguma pessoa passando por alguma enfermidade, ou precisa de alguma situação, faça como Moisés neste momento e estenda suas mãos para este local, simbolizando e representando a vida dessa pessoa, e começa a clamar agora e a dizer: Senhor, envia a tua cura agora, envia a tua cura agora, envia a tua cura agora, envia, Senhor, envia anjos agora. Seja curado em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. Receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura. Isso, receba a cura. Em nome de Jesus, seja curado. 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 Receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós cremos, nós cremos. Em nome de Jesus, comece a dizer isso ao Senhor. Senhor, eu creio no meu milagre, eu creio na minha cura, a despeito de tudo, a despeito de médicos, a despeito do que os especialistas têm falado. Eu acredito no Senhor, eu creio no teu poder, eu creio. Vem sobre a igreja, Senhor, vem sobre este povo e os revista de autoridade, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, perceba a sua autoridade crescendo. Eu repito, insisto nisso. Perceba a sua autoridade crescendo, porque você confessou certo, porque você abriu a sua boca, porque você confessou que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Receba a autoridade, receba a autoridade, receba a autoridade. Receba a autoridade. Eu quero que você levante a sua voz e comece a tomar posse dessa autoridade. Comece a tomar posse dessa autoridade, dizendo: Senhor, eu creio, Senhor, a começar por mim. Eu acredito, meu Deus, que o nosso nível de autoridade está crescendo. Eu acredito, Senhor, que o nosso nível de autoridade está aumentando nessa manhã, e nós tomamos posse disso, nós lançamos mão disso, e nós cremos, nós cremos,
nós acreditamos. Vem, Senhor, vem sobre a igreja, vem sobre este povo, vem, Senhor, e abastece eles. Me diz o que ele não pode, me diz o que ele não pode. Mortos Hoje, ressuscitados, o Senhor cura a cegueira de muitos. restauração. Hoje o Senhor cura a cegueira de muitos. E eu oro isso. Aonde a minha voz estiver chegando, Senhor. Assim como Bartimeu clamou e suplicou: Senhor, eu quero ver. Eu sei, meu Deus, que existem pessoas que querem enxergar a Tua glória. Eu sei que existem pessoas que querem enxergar a Tua glória. Meu Deus, o Senhor curou cegos fisicamente, mas principalmente cegos espirituais. Então cura, Senhor, toda cegueira espiritual. Meu Deus, aonde estiver a minha voz chegando, eu ordeno, Senhor, eu peço ao Senhor, cura, Senhor, cura cegueira espiritual, cura cegueira espiritual, e que nosso povo, meu Deus, abra os olhos para ver o evangelho da glória do Senhor, e que eles sejam completamente transformados para a glória do Teu nome. Olha aqui para mim um minuto. Saia daqui com autoridade. E a autoridade não é externa, que você percebe internamente, que você cresce internamente, que você se torna grande. Se você tem brechas, coisas, locais de desobediência, tira. Não permita que nada culpe a sua consciência, porque o Senhor está nos dando autoridade para fazer orações ousadas. Não permita que o diabo te roube ou te segue. Saia daqui com poder, com autoridade, com essa unção que te levanta, com essa unção que vem de dentro para fora e te dá poder sobre o mundo espiritual. Não deixa mais o mundo espiritual fazer ciranda com você. Não, o que é de Deus, mas o que não provém dele, se levante no espírito e dê uma ordem. Se levante no espírito e dê uma ordem. Em Atos, a Bíblia fala que Paulo estava em um determinado lugar e tinha uma mulher que ela falava verdades, tinha um espírito de adivinhação sobre a vida dela, mas não era pelo espírito da verdade. Paulo e Silas estavam lá pregando normal, só que quando Paulo se revolta com aquela situação no mundo espiritual, e ele dá uma ordem para que aquele espírito maligno saia da vida daquela mulher, um rebuliço acontece. São presos, açoitados. A pergunta é: o mal não pode ficar confortável com você. Se ele está confortável, e se muitas vezes está tudo bem, não estou dizendo que você tem que andar preocupado, não é isso. Mas quando uma pessoa se levanta espiritualmente, se levanta também a oposição. E o que você tem que fazer? Colocar mais força. Colocar mais força. Colocar mais força. Não deixe o diabo confortável na tua casa. Sabe o que é o mais triste? Jesus chegava, os espíritos imundos saíam. Significa que tinha muitos espíritos imundos ali no meio dos religiosos e dos fariseus, que estavam extremamente confortáveis. Mas quando a luz chega, as trevas se dissipam. E assim tem que ser a sua vida. Você tem autoridade. Sai daqui com essa certeza, com essa convicção dentro de você, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Eu abençoo a sua vida. Senhor, eu peço mais uma vez que o Senhor derrame desse batismo de visão e desta autoridade sobre o teu povo, e que teu povo saia daqui, Senhor, grande, crescido, para viver e experimentar o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Uma salva de palmas bem forte ao Senhor.